Fala, seres humanos, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre uma seita secreta chamada Golden Dawn, ou mais conhecida como Ordem Hermética da Aurora Dourada. Eu estava lendo esse livro aqui, Seitas Secretas, com um título bem chamativo, né? Nele fala sobre a Opus Dei, os Illuminatis, a Ordem dos Assassinos, para quem curte games, né? Vai estar bem hypado para ler isso aqui. E me deparei com a Golden Dawn, que é uma seita que teve como membro, ainda que pouco tempo, apenas 2 anos, mas teve a Aleister Crowley, que é um dos mais enigmáticos ocultistas que já pisaram aqui na Terra, né? Bom, eu gostei tanto dessa seita, acabei dando uma estudada, que eu tenho aqui o texto que é usado para iniciação. Ou seja, se tu quer entrar na seita, tu tem que fazer esse voto, tem que fazer esse juramento. Mas antes que eu leia, porque eu vou ler esse texto para vocês, eu vou dar uma base, eu vou contextualizar o que é a seita, para a gente saber onde é que a gente está pisando, né? Estou aqui com o meu caderno e vamos lá. Bom, a seita foi fundada no século XIX por 3 ex-membros da maçonaria, né? Entre eles o Sr. William Robert Woodman, o Sr. Samuel Liddell McGregor Mathers e o Sr. William Wynne Westcott, né, que também eram afiliados daquela seita secreta chamada Rosa Cruz, né, que também é bem conhecida. Como base, eles tinham uma coleção de documentos chamados de manuscritos cifrados, que eram os documentos que davam um norte para a seita, seja em ritual, seja em costume, seja em conhecimento, porque eles também tinham que se nutrir com conhecimento, né? E entre esses ensinamentos, os tópicos que eram falados eram sobre a cabala hermética, a astrologia, o tarô, a geomancia e não podia faltar, né, a alquimia, né? Que são os conhecimentos ali que eram transmitidos, né, por esses manuscritos cifrados. Dentro dessa ordem eram classificados 3 graus, a primeira, a segunda e a terceira ordem, né? Obviamente, a primeira, os iniciados que estavam começando a caminhada; segundo, os professores, né, por assim dizer, os que iam ensinar, e as pessoas que podiam trazer, recrutar pessoas para a ordem; e a terceira ordem, que eram os manda-chuva. Até alguns achavam que eram seres celestiais, né, os que mandavam, porém realmente eram só pessoas, e como até acontece hoje em dia, né, os que estão mais no alto escalão a gente nunca vê, mas eles estão mandando, né. Bom, vamos falar do livro, vamos para o que interessa, o que vocês querem ouvir, o que vocês querem ver, que é o voto, que é muito bizarro, é muito louco. Mas, primeiramente, vamos falar sobre 3 regras, 3 diretrizes que realmente eles prezam antes de iniciar uma pessoa. Ou seja, se tu quer entrar na nossa seita, ó, escuta isso primeiro, se tu gostar, vamos continuar. As 3 são, entre elas, a primeira: não conte que haja segredos a serem revelados. Para eles, 99% já foram publicados de alguma forma em algum lugar. Ou seja, não aguça a curiosidade deles. O que tem a ser revelado já está na rua, só que eles não estão treinados para ver isso, entendeu? O que eu acho bem interessante, né? Porque a gente fala que nem tem aquela arquivo X, né? A verdade está lá fora. Muito certo. Tá no dia a dia, a gente não enxerga porque a gente não é treinado a ver isso. A gente não procura, a gente não busca, a gente não estuda o suficiente para entender. Bom, a segunda regra, vamos para ela. Os símbolos e metáforas usados por determinado grupo ou tradição podem não funcionar para você. Mesmo diferentes grupos variam em seus objetivos ou maneira de encarar o universo. E muitos sofreram alterações ou se expandiram desde o grupo original. Ou seja, não é porque eu vou entrar que eu vou me sentir bem, que eu vou, de certa forma, seguir eles, que eu vou dizer, não, isso é o certo. Pode ser que não seja pra mim, pode ser que não esteja no meu caminho isso. Entendeu? Então eles já dão uma advertência, pô, pode ser que tu escute aqui e não seja pra ti, que tu não ache certo. E aí, vai querer continuar? Terceira, caso sinta que algo nos ensinamentos não condiz com o que você sabe ou não o faça sentir-se bem, caia fora. Nem todos prestam para trabalhar com uma ordem. E ainda assim eles completam, né? Possivelmente você poderá fazer melhor e criar algo novo. Ou seja, cara, se tu entrar aqui e não achar certo alguma coisa, não gostar, tu tá muito livre para ir embora. Tu pode ir embora, só vai. Eu achei muito interessante porque ele não impõe nada para ti.
Ele não fala assim, ó, tu tem que fazer isso. Depois que tu entrou é gangue, tu vai morrer. Não. Se tu quer, tu continua. Entendeu? Eu achei muito interessante isso. Bem interessante mesmo. Agora, vamos pro voto. O voto para a ordem. Os iniciados. Vamos ler? Vamos lá, vamos falar sobre eles. Eu vou até pôr mais perto aqui para mim ler certinho. Ó, é muito interessante isso. Eu, daí o nome da pessoa, não vou falar meu nome porque tem certas coisas que a gente tem que ter muito cuidado. Então eu, tarará, na presença do Senhor do Universo e na presença de minha pessoa maior, dos divinos guardiões dessa ordem e desta assembleia, nesta sala, do neófito da ordem hermética da Aurora Dourada. Neófito é o iniciado. Aurora Dourada é. Falo da minha própria vontade, daqui pra frente, a mais solene promessa de manter em segredo essa ordem, os nomes de seus membros e qualquer procedimento que aconteça em seus encontros para qualquer pessoa do mundo que não for iniciada. Nem irei discutir procedimentos da ordem ou qualquer membro que não tiver atual senha, ou tiver saído, sido expulso ou se afastado do trabalho da ordem ou dos seus estudos. Prometo manter uma relação amigável e benevolente com os demais fráteres desta ordem, fráteres ou colegas, né? Tratarei todos os membros como se fossem irmãos e irmãs, como se compartilhássemos a mesma mãe e o mesmo pai. Prometo solenemente manter em segredo qualquer informação que possa ter recebido a respeito da ordem antes de assumir este juramento. Não copiarei ou permitirei que seja copiado qualquer manuscrito, exceto para uso pessoal, até que eu obtenha permissão dos chefes da segunda ordem. Prometo solenemente não sofrer por ser colocado ou me colocar em estado de passividade pelo uso de drogas, álcool ou qualquer outro método de indução. Manterei controle da minha mente todo o tempo, a menos que outro me influencie ou me manipule no propósito de servir a sua própria cobiça ou luxúria. Prometo solenemente preservar e defender esta ordem, com coragem e determinação no trabalho e estudo da divina ciência, e deverei manter a integridade desta ordem por meio das virtudes dos pilares infinitos sobre os quais a ordem é construída: amor, verdade e conhecimento. Não colocarei meu conhecimento místico a serviço da magia maligna em qualquer época, mesmo sob tentação. Além disso, prometo acatar as decisões do chefe da segunda ordem como finais no comando desta ordem. Nem encorajarei cisões ou sugerirei que outros membros abstenham-se de participar da ordem ou de sua filiação, sob a ameaça de receber uma pesada penalidade dos chefes da terceira ordem, os divinos guardiões dos mistérios. Finalmente, prometo devotar-me à divina luz, ao caminho mágico da vida, os princípios do amor fraternal e ao futuro desenvolvimento espiritual por meio de uma maior compreensão dos mistérios e da ordem hermética da Aurora Dourada. Eu prometo este segredo, eu faço esse juramento com minha alma secreta e poderosa, eu prometo. Cara, muito interessante, né? Ou seja, pelo menos nessa iniciação dá pra ver que a ordem é uma coisa mais tranquila. Às vezes a gente escuta seitas secretas, a gente pensa num sacrifício de bebês, sangue de virgens, mas, cara, às vezes não é assim. Eu acredito que exista, sim, uma seita que, cara, seja só loucura. Nesse caso da Golden, eu não vejo tanto isso. Pode ser que no segundo grau ou no terceiro realmente seja uma loucura, mas a gente pode ver que a iniciação é uma coisa muito tranquila. Eles têm uma coisa que muitas crenças, hoje até aqui no Brasil, não tem. Por exemplo, tem muitos lugares que te obrigam a fazer algo que tu não quer. Mesmo tu achando errado, tu tem que fazer porque é obediência. Então eles falam, cara, tu não gostou? Vai embora. Tem muito, mas muito mais do que a gente pode ver. Tem muitas seitas, tem muitas pessoas. Eu acho que as mais perigosas são aquelas que a gente nem conhece, nem sabe que existe, entendeu? Então, tudo é plausível até que se prove o contrário, né? A gente sempre fala isso, eu sempre falo isso e eu acredito muito nisso. Bom, gente, se tem algum nome, alguma seita que foi falado aqui, algum assunto que vocês queiram que eu explique, que eu grave um vídeo,
deixe nos comentários que eu vou dar uma olhada e eu vou ver. Os que eu achar realmente muito interessante, eu vou responder, vou fazer um vídeo. O que eu não souber, eu vou estudar e vou trazer aqui no YouTube pra nós, tá? E fiquem bem, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam, deixem um gostei aí. Tamo junto.